Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal, que bom que você está por aqui. Hoje mais uma perícope maravilhosa do livro de Marcos, onde chegou o grande momento, o grande confronto entre Jesus, os fariseus e os saduceus. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 15. E vieram a Jerusalém a Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras que vendia pombas. Então, Marcos começa a falar aqui sobre o momento em que Jesus ele vai entrar em Jerusalém. Até então você vê que os fariseus e os saduceus, aonde Jesus ia um grupinho lá para poder infernizar, para poder questionar, para poder trazer dúvidas acerca de Jesus. Mas aqui chegamos no momento em que Jesus ele vai justamente no covil, vai justamente onde está lá todos os fariseus e saduceus. E aqui que vai ter o embate mais difícil. Nesse momento aqui, Jesus decreta a sua própria morte, quando ele enfrenta os fariseus na casa dos fariseus. Então Jesus está indo para Jerusalém, e lá ele na casa de Deus, ele vê que tem cambistas e pessoas vendendo animais. A primeira coisa que você tem que entender é que esse serviço era necessário. Tem algumas pessoas que pegam esse texto e usam para dizer que você não pode vender livros na igreja, você não pode vender nada na igreja, você não pode fazer cantina. Então usa-se esse texto aqui, mas é uma má compreensão. Então aqui Jesus ele chega em Jerusalém, está lá as pessoas vendendo. Era uma necessidade. Deixa eu te explicar. As festas, as três grandes festas, todo o povo de Israel era proclamado aí nessas três grandes festas, lá no templo. E nessas festas havia o Yom Kippur, né, o dia do perdão. Então era necessário que as pessoas levassem animais para sacrificar, como foi instituído lá por Moisés no passado, que na verdade tipifica Cristo. Sangue por sangue, para pagar os meus pecados, eu levo o sangue de um animal, que é imperfeito, mas isso tipificava aquilo que Jesus ia fazer no futuro, que era perfeito. Ele ia entregar o seu próprio sangue. Então, todo mundo tinha que levar animais, só que tem pessoas que moravam muito longe. Então, para as pessoas levarem animais na viagem, naquela época não tinha trem, não tinha carro, não tinha nada, não tinha nada que pudesse levar esses animais de uma forma mais cômoda. Então, e o animal cansa, então seria meses de viagem. Então o que era mais fácil? Ao invés de você levar o animal, você chegar lá e comprar. Então havia uma necessidade da compra de animais. Porém, Israel não era um país livre, ele estava sob o domínio de Roma. Então qualquer pessoa que fosse comprar lá teria que usar a moeda de Roma. E muitas pessoas vinham de outras localidades e não tinha a mesma moeda. E aí tinha que se fazer a troca para poder converter a moeda local. Por isso precisava de cambista. Então aqui estamos falando de uma necessidade. Necessitava de cambistas e necessitava de animais para que facilitasse a vida do povo. O problema aqui é quando isso vira um fim em si mesmo. Quando vira um fim em si mesmo, aí sim está o problema. Então não tem problema você vender livros na igreja, não tem problema você fazer cantina, não tem problema nenhum. O problema é quando isso vira um fim, ou seja, agora sim eu preciso disso aqui eu tiro meu sustento, disso aqui eu tiro as minhas provisões. Aí é problema, aí é problemático. Foi o que aconteceu aqui. Então, ao invés de isso servir para o povo, passou a ser uma forma de ganho ilícito. Tanto que no livro de Mateus, contando a mesma história, Jesus ele fala que ele se dirige, ele faz isso, ele sai descendo porrada, né, descendo chicote, e ele se dirige aos vendedores de pombas, dizendo, não, vocês não vão fazer da casa de Deus, a casa de Deus é a casa de oração, vocês não vão fazer aqui comércio. Por que Jesus se dirige aos vendedores de pombas? Porque a pomba, na regra, na lei dos judeus, era aquilo que o pobre oferecia. Então o pobre oferecia justamente as pombas. Por que Jesus está falando justamente com eles? É porque eles estavam metendo a faca no pobre, né? É uma expressão, né, de roubar, ou seja, de ganhar às custas do pobre. Então
aqui fica claro que, de fato, aquilo que era para servir as pessoas se tornou um fim em si mesmo e agora aqui era uma coisa má. Então, tudo aquilo que você faz que vira aquilo que você deveria fazer, que era para servir as pessoas, de repente agora vira meios de lucros, aí vai virar problema. Vai virar um grande problema, tanto na igreja quanto fora da igreja. Se você está fazendo as coisas para servir voluntariamente, com amor, e de repente, porque a gente não para de ver essas coisas, né, irmão? A gente não para de ver essas coisas, notícias de pessoas que começaram muito bem na empresa e de repente cresceram o olho e o dinheiro passou a dominar a visão dela, o coração dela, e tudo que ela faz é em prol do dinheiro. E aqui temos um problema grave. Não deixe seu coração se corromper com essas coisas. E é fácil a gente se corromper com essas coisas. E a Bíblia fala que Jesus, ele espanca todo mundo. Vamos continuar no texto aqui. E não consentia que alguém tivesse algum vaso pelo templo. Os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, mas vós tem feito covil de ladrões. Então, Jesus, ele fala que ele deixa claro, ele deixa o Marcos e tantos os outros evangelistas contando a mesma história, eles deixam claro o que estava de fato acontecendo. A realidade aqui estava tendo ganhos ilícitos, as pessoas estavam fazendo aquilo como ganhos ilícitos. Então, no livro de Salmos, capítulo 69, versículo 9, diz que, deixa eu ler para você aqui, Salmo 69, versículo 9, que vai fazer, é porque que eu digo que aqui Jesus decretou o seu fim, e o próprio Jesus sabia disso. Quando você lê aqui no 69, no versículo 9, que diz assim, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que afrontaram caíram sobre mim. Então você vê que ele deixa claro que o zelo da casa de Deus fez com que ele decretasse a sua própria morte. Então, ele fala, o zelo da sua casa me consumiu. Então, quando fala zelo da casa, né, significa cuidado da casa, né? Amor pela casa, amor pela casa de Deus. Então, quando Jesus ele fala isso, que ele zelou pela casa de Deus, isso levaria ele à morte, e de fato aconteceu. Tanto que as pessoas perguntam para Jesus, porque assim, vamos lá, Jesus foi lá, quebrou tudo e tal, mas eles perguntam, com que autoridade você faz isso? Quem é você para fazer isso? Você é o quê? Você é polícia, você é delegado, você é juiz? Quem é você para fazer isso? Com que direito você faz isso? É a pergunta que eles vão fazer no livro de Mateus, é que eles vão fazer essa pergunta para Jesus. Aqui no livro de Marcos não está feita essa pergunta. O texto diz, e vieram a Jerusalém, e os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar, pois ele o temia, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então, no livro de Mateus é que ele vai tratar disso. Jesus vai falar assim, Jesus vai dizer assim, eles vão dizer para Jesus, com que autoridade você faz isso? E aí Jesus vai dar a resposta, destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruo. Ué, mas o templo que Jesus estava defendendo ali, que estava zelando, aquele templo ali foram feitos em vários meses. Naquela época não tinha as facilidades que tem hoje. Hoje eu acredito que para se levantar um templo se for uma empreitada, 1 mês, acho que já está levantado, né? Mas naquela época não tinha essas facilidades, então se levou meses, se não, pode ter sido até anos que levou. Falou, como pode você dizer que vai levantar em 3 dias aquilo que as pessoas levaram anos para fazer? Mas quando Jesus falou assim, destrua esse templo, em 3 dias eu levantarei, Jesus estava falando sobre si mesmo. Ele não estava falando sobre o templo de tijolo, mas o templo de Deus que somos nós, que é eu e você. E aqui está uma coisa interessante, que é a má interpretação. Eles não compreenderam o que Jesus falou. Tem uma série na Netflix, eu recomendo vocês a verem, é muito boa a série. Missa da Meia-Noite. Entrou há pouco tempo no catálogo da Netflix. Essa série é uma série de terror.
mas é uma das séries de terror que mais tem versículos da Bíblia. Só que é uma série que está repleto de textos da Bíblia, as pessoas estão falando toda hora a palavra de Deus, mas sempre com uma má interpretação. A má interpretação, eu não vou dar, vai ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler aqui da série, mas só para você entender aqui, eles fazem uma má interpretação tão grande da série, dos versículos, perdão, ele faz uma má interpretação tão grande dos textos da Bíblia, que quando aparece um demônio, eles atribuem que é anjo. Quando o demônio ele faz coisas terríveis, as pessoas aplaudem dizendo que é anjo, que é Deus que está enviando. E você vê que tudo nasce de uma má interpretação dos textos da Bíblia. E é isso que eu quero dizer para você, que muitas vezes quando a gente faz má interpretação dos textos da Bíblia, a gente erra e erra muito naquilo que a gente defende e principalmente isso afeta a nossa fé. A nossa fé fica contaminada. Você precisa ter uma compreensão clara do que Jesus fala, do que ele coloca, de quem é Jesus, quem é Deus, como ele faz. Quando eu entendo bem, a minha fé, ela é pura, ela é uma fé que produz, é uma fé que se fortalece. Quando eu tenho más interpretações, eu vou ter uma má visão e uma má atitude. E tudo isso vai influenciar no meu futuro. Você vê que aqui os fariseus eles não tiveram uma boa compreensão do que os textos estavam falando, do que Jesus estava dizendo, e ao não ter essa boa interpretação, eles agora têm um desejo homicida, que é matar. Você vê que no caso, por exemplo, que a gente está ouvindo aí da Flor de Lis, né? Você vê que ela, o dinheiro, né? Porque você vê que o problema todo aqui foi o dinheiro. Jesus ele começou a bater nos cambistas, ou seja, ele afetou o bolso dos fariseus que estavam ganhando com aquilo, era eles que estavam lucrando. Então, quando toca em dinheiro, meu irmão, vira problema. Como eu estava falando no caso da Flor de Lis, você vê que por causa, ela dizendo que ela não gostava mais, ao invés de se separar do marido, qual que é a conclusão dela? Não, isso aí é feio, Deus não gosta disso, mas eu vou matar. Tudo porque ele não permitia que ela mexia com o dinheiro, ele não dava o dinheiro necessário, ele controlava o dinheiro a seu bel prazer e isso não dava, ela não tinha liberdade com o dinheiro que ela própria ganhava. E você vê que o problema aqui é dinheiro, né? Dinheiro realmente complica tudo. Às vezes você está de boa, mas quando toca no dinheiro, vira um peteco. Tem famílias que se destroem, homens que odeiam a mulher que odeia homem por causa da herança, por causa de dinheiro. Por que eu estou falando tudo isso aí? Porque talvez você tenha que prestar mais atenção no seu dinheiro. Talvez você tenha que prestar mais atenção na tua boca. Para de ficar propagando quanto você ganha, propagando a herança que você tem. A gente está cansado de ver tantas notícias de pessoas que pegam dinheiro, alguém fica sabendo, planeja a morte, planeja isso, se aproxima para tentar dar golpe. Tudo isso porque essas pessoas, elas muitas vezes agem com ingenuidade com o dinheiro. Então aqui está aqui um conselho que é o próprio Deus deixa claro aqui. Jesus ele mesmo sabia, falou assim, ó, a minha morte vai ser decretada por causa do meu zelo com a casa de Deus, que eu não permito que haja esse tipo de procedimento, que ele até chega a dizer covil de ladrões, né? Covil fala de é um coletivo, se não me engano, de lobo, né? Se eu estiver errado, os irmãos me perdoem. Mas é um coletivo, ou seja, então, coletivo fala de um grupo grande, né? É o que Jesus estava identificando, que lá no templo havia um grupo grande de pessoas que só pensavam em dinheiro, e Jesus foi lá e acabou com aquilo, mas isso decretou a morte dele, e a partir de agora eles começam a pensar em como vai matar Jesus. É incrível como o dinheiro cega, né? Às vezes o dinheiro cega a gente a tal ponto que a gente está fazendo coisa errada e nem percebe e nem se importa. O importante é ter o dinheiro, é ter o lucro, é ter a grana. Toma cuidado com isso, irmão. Toma cuidado, sabe? Guarda mais o silêncio, não sai espalhando aí quando Deus tem te abençoado. E eu quero encerrar dizendo que Jesus também, ao dizer isso, né, ele está falando, nós estamos acompanhando aqui no livro de Marcos aqui vários milagres que vêm acontecendo. Só que o principal é esse que Jesus anunciou para os fariseus. Destrua esse templo aqui e em 3 dias eu reconstruo. Ou seja, ele morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. Eu estava falando dele, desse poder, o poder da ressurreição
que é a minha e a sua esperança. A minha e a sua esperança é essa ressurreição. Para crer em Jesus, você tem que crer nesse milagre. Que Jesus ressuscitou no terceiro dia dentre os mortos. Está vivo hoje perante o Pai com esse corpo aqui, mas claro que é um corpo glorificado, mas ele está lá diante de Deus, o nosso representante, um homem. E Jesus promete isso para mim e para você, que ele vai voltar. Essa é a esperança do crente, é nisso que a gente se agarra, é nisso que a gente crê, é que Jesus vai voltar e vai ressuscitar os mortos para ter esse corpo que Jesus tem atualmente, que é o corpo humano glorificado. Ele vai ressuscitar para as pessoas terem esse corpo. E o mais impressionante é que existe uma geração que ela não vai experimentar a morte. Quando Jesus vier, essa geração que estiver viva, ela não vai morrer, simplesmente ela vai ter o corpo transformado. Hoje, somos quase 7 bilhões de seres humanos na Terra. Desses 7 bilhões de seres humanos na Terra, há uma estimativa que quase 4 bilhões de pessoas são cristãs. Vamos supor que desses 4 bilhões de pessoas, pelo menos 2 bilhões são crentes de verdade, que vão realmente se salvar. Estou colocando aqui a metade. Você já imaginou isso? Jesus viesse hoje, 2 bilhões de pessoas não iria experimentar a morte, iria, estando vivo, ia ter o seu corpo transformado com o corpo de Cristo para participar do reino de Deus. Essa é a nossa esperança. Jesus aqui, ele proclama o maior milagre que ele poderia ter feito e que é o maior milagre que a gente espera que ele aconteça. Por que eu estou dizendo tudo isso aqui? Porque vale a pena você defender o cristianismo, vale a pena você zelar. Como você vê que Jesus aqui, ele estava zelando do templo, e ao falar do templo, ele também se falava de si próprio. Vale a pena você zelar de você. Você tem que cuidar, a Bíblia fala que esse corpo aqui é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então você tem que zelar dele, tem que tratar bem, tem que lavar ele, você tem que deixar ele bem arrumadinho, você tem que tentar sempre fazer uma ginástica, alguma coisa, você tem que cuidar desse seu corpo aí. Cuidar da alimentação, você tem que cuidar, esse aqui é um templo. E como eu falei no vídeo passado, esse templo aqui, no vídeo retrasado, esse templo aqui ele não pode ser ferido. Você tem que resguardar esse templo aqui. Ele é precioso para Deus. Então eu não posso aceitar espancamento, eu não posso aceitar nada disso. E também espancamento psicológico que afeta o meu corpo ao ponto de querer me matar. Quando as pessoas estão afetadas psicologicamente, elas olham soluções daquilo que não há solução. Então esse templo aqui ele tem que ser zelado. Esse corpo tem que ser zelado. Claro que a minha alma também, a minha vida espiritual. Então Jesus, ele fala aqui de um milagre tremendo, que é a ressurreição. Por causa dessa ressurreição, eu tenho que cuidar melhor do meu corpo, cuidar melhor da minha alma, cuidar melhor do meu espírito. Se volte para Deus, clame a Deus, busque a Deus, deixa Deus curar você, sarar você. E essa é a parte muito importante da nossa vida cristã, que é nos cuidar. Você tem que aprender a se amar, a se valorizar. E eu posso falar aqui de relacionamentos que não te valoriza, que não coloca, que não te agrega, que não fortalece esse cuidado do teu corpo, desse templo do Espírito Santo, você deveria jogar fora. Não vale a pena investir. Não vale a pena ficar com uma pessoa que só te faz sofrer, que só te faz chorar. Você tem que ficar com pessoas que aprendam a cuidar e a zelar também desse templo seu, para que ambos juntos possam louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, a partir desse momento aqui, vai haver grandes embates com Jesus e os fariseus, até culminar na morte de Cristo. Mas Jesus sabia disso, e mesmo assim, ele valorizou o templo, ele valorizou o seu próprio corpo. Ele cuidou disso, e valeu a pena, mesmo sabendo que era morte, mas vale a pena. Aí eu quero dizer, mas eu já estou velho, vale a pena você cuidar do teu corpo. Eu já não tenho mais esperança de casar, vale a pena cuidar do teu corpo. Você tem que cuidar do teu corpo em todo tempo, você tem que cuidar da tua alma, da tua mente em todo tempo. Você é templo do Espírito Santo. E nosso maior desejo, a nossa maior esperança está nessa ressurreição que vai acontecer. Se você estiver vivo quando Jesus estiver, o teu corpo vai ser transformado. Se você estiver morto, Deus vai te ressuscitar e vai te dar esse corpo transformado, glorificado. E nós vamos todos estar na presença de Deus. Vale a pena demais ser crente, vale a pena demais servir a Deus. E eu quero que você entenda que vale a pena demais cuidar de si próprio. Cuida de você, ame você, e principalmente não fique espalhando para as pessoas quanto você ganha, o que você ganhou. A Bíblia Jesus morreu por causa disso, porque afetou o dinheiro dos outros, e
tantas notícias que a gente ouve por aí de pessoas que são afetadas justamente por causa disso, porque foi falar demais, as pessoas se aproximam com maldade. Cuide-se, meu amado, cuide de você, cuide do teu corpo e principalmente fecha mais a boquinha, amém? Fica na paz e na graça, que Deus abençoe você.